As indústrias de games. Elas são uma das indústrias que mais crescem. E as pessoas não estão mais jogando simplesmente por jogar. Elas querem muito mais que jogar. Elas querem viver isso. Elas querem viver o jogo, viver todo o sentimento. Mas como se elas estivessem ali, naquele local. E elas estão se tornando cada vez mais reais, todos os gráficos, e eles são perfeitos. O que faz esse sentimento de realmente entrar no jogo muito mais forte. Mas as indústrias de games, elas começaram muito antes, nos anos 80, com os primeiros jogos de Atari, com gráficos bem mais simples do que agora, até chegar no que são hoje. E por todo esse potencial, e como eles sempre estiveram presentes em nossas vidas, nós queremos nos aproximar cada vez mais deles. Então, vamos entrar nos jogos através dos filmes. Não é francês, não. E não foi Georges Méliès, nem os irmãos Lumière que inventaram o que hoje a gente chama de cinema. Essa história começou um pouco antes, em 1889. E esse aí é o homem motivo de estarmos aqui. Ele é William Dixon, o precursor do cinema. Era assistente de Thomas Edison e se tornou a primeira pessoa a conseguir capturar uma imagem em movimento, que hoje a gente chama de filme. Ele criou esse objeto aqui e o chamou de cinetoscópio. A sua imagem não poderia ser projetada, então não podia ser algo coletivo e nenhuma forma nova de entretenimento. Só que quem de fato patenteou foram esses aí, os irmãos Lumière, em 1895, e foram os primeiros a realizarem algumas sessões de cinema que são mais semelhantes que temos hoje em dia. Mas foi só na virada do século que o cinema passou a ser conhecido como arte e entretenimento. E de lá pra cá se tornou uma indústria bilionária, sendo uma das maiores formas de entretenimento já vistas, capaz de influenciar culturas de diversos lugares, criando e modificando o entretenimento ao longo dos anos, sendo parte importante da indústria criativa, sendo utilizado inclusive para promover alguns outros setores, como o de jogos eletrônicos, por exemplo. Primeiramente, um bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Sabino e eu vou falar sobre a introdução do nosso trabalho de projeto integrado. Ele trata de novas formas de entretenimento digital e a sua relação com o público. Um público escolhido em um corte etário de 12 a 16 anos, um público infanto-juvenil, moradores da cidade do Rio de Janeiro e estudantes de escolas particulares e públicas. Essas escolas elas são localizadas na Zona Norte e na Zona Sul, para que nós podemos obter uma classificação de um público mais ampla. Outros fatores do nosso trabalho é a questão da rentabilidade e relação com as duas indústrias, a indústria cinematográfica e a indústria de games. Essas que há um bom tempo vêm conseguindo obter uma boa relação, onde ambos conseguem beber da mesma água. Onde em 2013 um jogo conhecido como GTA obteve um ganho em 2013 de 1 bilhão em apenas 3 dias. Após o lançamento. E com essa relação, decidimos criar o tema do nosso trabalho baseado na pesquisa de games que viram filmes e a relação com o público e a classificação de seus conteúdos. Ao nosso problema de pesquisa, decidimos que a pergunta seria: quais games os jovens gostariam que virassem filmes? E a nossa hipótese é: filmes baseados em jogos têm uma procura considerável. Falando um pouquinho do nosso objetivo da pesquisa, a nossa intenção era obter uma possível resposta para o problema da pesquisa, que, assim como o Gabriel falou, era de quais os games que os jovens gostariam que virassem filmes. Aí, com isso, a gente selecionou o objetivo primário e os objetivos secundários. No nosso objetivo primário, a gente colocou identificar quais os jogos os jovens gostariam que se tornassem filmes. E nos objetivos secundários, traçamos 5 objetivos secundários principais, que é a realização da pesquisa bibliográfica e documental, identificar e analisar possíveis hábitos de consumo do público-alvo, né, que é esse de 12 a 16 anos, identificar e analisar também o comportamento dos jovens que consomem esses filmes,
identificar atributos e conteúdos mais valorizados e desejáveis pelos jovens com relação aos filmes. Aí, na relevância da pesquisa, nosso grupo constatou que a pesquisa é de suma relevância social e econômica, porque caso essas hipóteses sejam de fato confirmadas, pode ser um novo ponto de investimento para essas indústrias, tanto a indústria cinematográfica como a indústria de games, fazendo assim com que as marcas permaneçam mais tempo na mente dessas crianças e jovens que consumirem, com produtos licenciados, novos filmes e até mesmo vendendo consignações para outros tipos de segmentos. Aí o nosso tipo de pesquisa foi realizada, pesquisa de campo, né, quantitativa e estruturada também, que são mais indicados para esse tipo de pesquisa quantitativa. E um fator interessante para essa escolha foi o método, pela facilidade do método, né, que a gente tem como compilar e organizar os dados adquiridos nessas entrevistas. Na população e amostra e coleta de dados, a coleta de dados da pesquisa foi feita através de questionários de autopreenchimento e presencial, estruturados, além de um questionário online montado através da plataforma. Ou seja, a gente levou o questionário impresso, presencial em muitas escolas, mas a gente também usou do QR Code, que se alguns alunos ou conhecidos da faixa etária quisessem responder online, era só conectar com o nosso QR Code e a gente já mandava direto o link para o Google Form. A nossa pesquisa foi realizada com 271 crianças e adolescentes nessa idade entre 12 e 16 anos e de 3 diferentes instituições de ensino daqui da cidade do Rio de Janeiro, que foi o Colégio Santa Rosa de Lima, o Colégio Curso Pense e a Escola Municipal Maranhão. Aí agora o Gustavo vai falar com vocês essa continuação dos dados. Bem, e com a nossa análise a gente conseguiu ver que 90% deles jogam em algum tipo de aparelho eletrônico. Mais ou menos 40% jogam todos os dias. E algo que já era de se esperar também, a gente constatou que 70% deles jogam em smartphones ou celulares. E logo atrás ficou PlayStation com 50% e seguido o Xbox com aproximadamente 30%. E além disso, 70% dos jogadores não pulam as histórias dos jogos enquanto eles estão jogando. Então, isso mostra que eles estão envolvidos com a história, eles querem saber da história, eles não querendo ver a história, querendo conhecer, entender. Não é só mais um passatempo para eles, é algo um pouco maior. A gente também analisou a quantidade de jogadores por gênero. Por mais incrível que pareça, a quantidade de meninos e meninas que jogam são mais ou menos a mesma. Bem, a gente tende a pensar que mais garotos jogam do que garotas. E nós do grupo também achávamos isso. Mas a diferença que percebemos é na quantidade de horas gastas por dia. Quase metade dos garotos jogam todos os dias por semana. E já as garotas, pelo gráfico a gente pode ver que apenas 28% jogam todos os dias de semana. A metade delas joga entre 1 e 3 dias. Mas aí, quando perguntado se eles gostam de assistir filmes, a resposta foi bem diferente. Quase 97% disseram gostar de assistir filmes. E pouco mais de 77% deles já assistiram e assistiriam de novo algum filme baseado em jogos. E bem, a gente também quis saber aonde que eles gostam de assistir filmes. E o cinema ganhou, com 80% deles gostando de ver filmes no cinema. Só que o que mais surpreendeu mesmo a gente foi o emparelhamento entre a Netflix e os canais fechados, como Telecine, HBO, Fox. Bem, aí quando a gente perguntou, se eles estariam dispostos a ver algum filme baseado em jogos, 91% deles respondeu positivamente, que é essa parte azul aí do gráfico, tá vendo? Engloba todos aqueles que já assistiram, assim como aqueles que nunca assistiram, mas que estariam dispostos a ver algum filme baseado em jogos pela primeira vez. E isso abriu um espaço para a gente poder perguntar para eles o que eles acharam que faltou nesses filmes. Porque lá quando a gente estava fazendo o pré-teste, muitos jovens falaram que já tinham visto filmes baseados em jogos, mas que não veriam de novo. E a gente pensou, por que eles não querem mais ver? Não gostaram, provavelmente, não.
Aí a gente pensou em perguntar o que eles acharam que faltou nesses filmes. E mais da metade falou que faltou fidelidade ao jogo. Que eles não estavam só a fim de ver o personagem deles. Eles queriam ver a história do jogo. Eles acharam que ficou meio desconexo o filme e o jogo, entendeu? Só pegaram um personagem do jogo e colocaram numa história qualquer. E é claro também que a gente quis saber quais são os jogos preferidos por eles, os jogos que eles mais curtem jogar com os amigos deles. E em ordem do mais querido, a gente tem o GTA, e na sequência o famoso FIFA, depois tem Call of Duty, e em quarto lugar Mortal Kombat, e empatados em quinto temos o UFC e Battlefield. A gente notou que essas escolhas dos jogos estão em paralelos com os gêneros de filme favoritos da garotada. 80% deles disseram gostar do gênero de ação num filme e 60% disseram gostar tanto de terror quanto de aventura e 50% disse gostar muito de guerra, filmes relacionados a guerras em geral. E a gente também achou que algo importante para a pesquisa seria saber qual a primeira coisa que vem na cabeça desses jovens quando se fala em games. E para essa pergunta, eles responderam diversão, PlayStation e GTA. Quando fizemos a mesma pergunta voltado para filmes, eles responderam cinema, diversão, pipoca e terror. E essas duas respostas chamaram nossa atenção porque elas foram bem precisas quando se tratavam de games. Eles falaram PlayStation e não se referiram a videogames, e falaram GTA e não jogos, eles especificaram. Mas eles foram muito abrangentes quando falaram mesmo sobre filmes. Falaram coisas que estão lá, falaram gênero de filme. De verdade, o que chega a ser um tanto assustador é a idade do nosso público-alvo, que é de 12 a 16, para a escolha dos jogos que eles fizeram. Todos os jogos têm classificação indicativa de 16 anos ou mais, com exceção do FIFA, que é classificação livre. E de todos os filmes, jogos, de tudo que eles colocaram no questionário, dá pra perceber que eles gostam muito de jogos de violência, de tiro, de guerra, de pancada, e de histórias que dão muita liberdade para todos os personagens, como o filme Busca Implacável, que foi bastante citado como filme favorito, e o jogo GTA, que também foi extremamente citado, inclusive como indicação para virar um filme algum dia. E com isso a gente concluiu que a classificação do jogo pouco indica ou indica nada sobre o jogador.